Fixação em Marina Silva, né? Um dia ele vai ser o vice-presidente dela. Será? E está aí firme, né? A rede, né? Sustentabilidade. Tem gente boa nesse partido. Sim. De nível, de qualidade. Sim. Quer dizer, nessa passagem da corrupção brasileira, ninguém fala em ninguém, né? Exatamente. Porque tem certos partidos aí, que, por mais tradicionais que sejam, começam a ficar perdendo sono, né? E foi a rede que fez o pedido de cassação do Eduardo Cunha. Olha aí. E agora do Renan Calheiros, para não mais ser presidente do Senado, porque ele está na linha sucessória da presidência da República. É o cúmulo ainda existir Renan Calheiros presidindo o Senado. É o cúmulo. É verdade. Insuportável. E faz um mal. E ele fala com uma convicção, com o poder. Sai o Cunha, fica o Renan. Gente. Insuportável. 11 processos. Tomara ele vire réu nesse agora que o empreiteiro pagava a pensão da ex-mulher dele, para que ele virando réu ele tem que sair. Exato. Da presidência do Senado imediatamente. Que ele teve na condição de um presidente do Senado no dia do julgamento da votação do impeachment da Dilma, que é uma coisa horrorosa. Pegou uma instituição, ele definiu ali. Pavorosa. Ele definiu, fatiou ali Pavorosa. A atitude dele, como ele diz, gente, vai ser fatiado, viu? Ele não tinha nada, porque antes ele havia dito, uma decisão do senador, como presidente. E pensar que ele podia ter sido cassado lá naquele escândalo dos atos secretos do Senado. Como é que pode? Escândalo dos atos secretos do Senado, mais de 400 atos por baixo dos panos que ele fez quando presidente àquela época e não foi cassado porque os senadores se uniram ali corporativistamente para preservar o mandato desse... Bom, para falar dele eu não tenho imunidade parlamentar, então... Não há adjetivo para caracterizar, é tão ruim que é um atraso. É lamentável, uma criatura... Linha Collor, uma criatura daquela... Alagoas, né? Pois é. Teve lá uma Heloísa Helena, que é uma coisa sensacional. Que está na rede comigo? Tem sim, mas não se fala quase mais nela, né? Mas uma mulher maravilhosa, íntegra. Né? Você sabe que a Heloísa Helena, vão rir de mim. Imagina. Ela me levou à filiação do PSOL por causa da atitude dela lá em Brasília. E ela deixou o PSOL e veio fundar a rede conosco e está lá em Alagoas. Eu ficava em casa para ver... ouvi-la falar. Aí o Calixto, Antônio Calixto, brilhante Antônio Calixto, uma alma das mais puras, dos mais honestos políticos que pintaram em Ribeirão Preto, né? Você veio para o partido lá, o partido da Luciana. Eu acabei entrando nessa. Não, mas você sabe que eu faço uma brincadeira com ela, Cassone, porque eu falo assim, Heloísa, graças a você, culpa sua, que o Collor voltou a ser senador. Ela fala, pelo amor de Deus, não me fala isso. Mas fala, e você me ganhou. Porque para pensar, ela estava com o mandato de senadora garantido na reeleição, mas seguiu o sonho para tentar construir uma nova política. O Collor se aproveitou na época e se reelegeu senador de novo, infelizmente. E a rede nasceu da aproximação dela com a Marina, né? Sim. Quando a Marina deixa... Parece que entre mulheres, vamos organizar esse troço aí. Foi assim. Exato, foi. Muito bem. Um dos 100 membros fundadores da rede, então, Sustentabilidade do Brasil. E eu abro nossa conversa com uma perguntinha, um tanto quanto genérica, que vai te dar margem para você falar um monte de coisa. Depois a gente detalha alguns itens que eu considero prioritários. Eu sempre peço ao entrevistado que ele sugira alguns temas para a gente abordar com mais profundidade e deixá-lo mais à vontade também. Como você conhece toda a política, eu vou recheando algumas coisinhas. Então vamos lá. O que a atual prefeita Darcy Vera, com o mandato prestes a terminar, deixa de herança maldita para o novo prefeito Duarte Nogueira? Qualquer munícipe sabe que serão muitos problemas a serem enfrentados e que precisam de solução. Saúde, educação, infraestrutura, área social, área econômica, contas pendentes, as contas dela. Essa eu vou dar um jeito já na terça-feira próxima, agora vai ser votado. Vai ser a votação. Tem gente sem dormir aí. Até convido os telespectadores, os munícipes, a estarem na Câmara Municipal, terça-feira próxima agora, dia 8, às 18 horas, na Câmara Municipal nós vamos votar as contas da prefeita. Já adiantando um pouco, ser rejeitadas as contas, porque o Ministério Público já pediu alguma providência. O que acontece com ela? Perde os direitos políticos? Ela não perde os direitos. Vai lá para cima? Ela não perde os direitos políticos, mas ela é condenada por um tribunal, que é o Tribunal de Contas, né? Sim. Ela é condenada por um tribunal e a lei da ficha limpa diz que se o político for condenado por um tribunal, ele cai na ficha suja e não tem mais possibilidade de se candidatar. Perda de direitos políticos, direto ou indiretamente. Não é que perde os direitos políticos, é uma nuance, né? Ela poderia exercer outros tipos de cargos políticos, mas ela não pode se candidatar. Ser candidata. Ela não pode ser candidata porque ela cai, ela vira ficha suja. Bem explicadinho.
É uma nuance, mas... E ainda mais uma administração acusada de fraudes em contratos de licitação. Delinquente mesmo, administração de delinquentes. Eu tenho a impressão que ela sai como a pior prefeita da história. Sem dúvida. Do executivo de Ribeirão Preto. Sem dúvida. Na avaliação. Sem dúvida. A herança maldita que deixa essa administração... Então, fique à vontade para dizer o que o Nogueira vai ter que encarar, e não vai ser fácil, nem para vocês que estão lá, com a proposta de tentar melhorar a situação da cidade. Bom, primeiramente eu gostaria muito de encarar o que ele vai encarar. Gostaria muito de estar no lugar do Nogueira, do prefeito Nogueira, para descascar esse abacaxi. É uma herança maldita mesmo, ela deixa uma dívida bilionária, né, 1 bilhão, que ela tentou vender a preço de banana para bancos e nós não deixamos. Eu ingressei no Ministério Público para proibir isso, porque nós justamente temos uma Secretaria da Fazenda habilitada a fazer uma cobrança mais eficiente. Agora, com um programa de melhoria que está sendo implantado, vai fazer uma cobrança mais eficiente. Temos excelentes técnicos na Secretaria da Fazenda, mas que foram ignorados por essa administração. Então, deixa a dívida, deixa a secretaria sucateadas, né? Deixa secretários, funcionários de nível de secretaria ganhando muito pouco, o que é uma porta aberta para a corrupção. Desmotivados ao extremo? Desmotivados ao extremo. Quer dizer, não se consegue talentos no mercado para receber R$5.000 líquido. Não é isso que se deve pagar para secretários de uma cidade que tem um PIB de 30 bilhões de reais, como Ribeirão Preto, que tem uma arrecadação de quase 3 bilhões de reais. Então, foi uma das grandes irresponsabilidades da prefeita deixar os secretários com esse nível de salário. Sucateou a administração pública Sucateada a administração, deixa como herança maldita não ter votado o plano diretor, que, como o próprio nome diz, né, traça as diretrizes de um crescimento ordenado da cidade, né, aprovou um plano de saneamento básico que é um retrocesso. O plano de saneamento básico, que a base aliada aprovou semanas antes da Operação Sevandija, é um tremendo retrocesso. O prefeito Nogueira terá que rever isso através de algumas leis complementares, não é, para que nós possamos ter um plano de saneamento básico. O plano de saneamento básico é muito significativo, porque aqui você está falando de lixo domiciliar, orgânico e reciclável, você está falando de lixo hospitalar, você está falando de resíduo da construção civil, séria. Você está falando de capina de terreno particular, público, praças, você está falando de ilhas de avenida. Então o plano de saneamento básico fala até de esgotamento sanitário, que é lenda que Ribeirão Preto tem 100% de tratamento de esgoto. Não tem, né? Precisa melhorar muito isso e inclusive usar a água que foi tratada do esgotamento sanitário precisa ser reusada pelo distrito empresarial. Eu reuso. São 900 metros apenas que separam a estação de tratamento do distrito empresarial e que podem... essa água pode ser utilizada, evitando que se use a água do aquífero Guarani. Ela não instalou os macromedidores nos poços artesianos, que são 118 poços, porque o macromedidor... Nós temos o micromedidor, que é o hidrômetro, nos domicílios de Ribeirão Preto. O macromedidor, ele é o da saída do poço. Se você colocar o macro e você tem o micro, você faz um balanço hídrico adequado e aí pode ir atrás. A diferença é o vazamento, que o DAERP esconde. Hoje são 60%. É assustador. 60%. Onde você vai tem água limpa, 60%. maravilhosa vazando. Então, assim, a herança maldita é imensa, mas tudo é possível de ser refeito, reconstruído, é hora de fazer Papa, isso. Você se recorda, eu me recordo, tão logo mudei para Ribeirão Preto, me impressionava alguns vazamentos, saía água assim lá da 9 de julho, saía água da Junqueira, brotava, né? Sim. Aí alguém que conhece bem a infraestrutura da cidade, dizia assim, essa cidade aqui, o dia que começar a estourar essa rede de esgoto e rede de água, você vai ver que vai virar isso aqui. Que não se fez nada no sentido. Esse dia chegou. Só se fez na parte superior, na parte inferior, que é a infraestrutura, o saneamento, tudo não foi feito nunca. E eu te garanto... Joga asfalto por cima. Chegou o dia. Chegou. E eu te garanto que o DAERP... Horror. Eu te garanto que o DAERP tem dinheiro para fazer uma boa recuperação dessa malha de distribuição de água. Tem dinheiro. Vou te dar um exemplo, Cassone. O DAERP paga por mês 6 milhões de reais em conta de energia elétrica. Nossa. São 72 milhões por ano. Em nenhum momento esse desgoverno pensou em colocar, por exemplo, placas fotovoltaicas
não é? Houve uma evolução. Sim. Antes as placas convertiam apenas luz solar em energia térmica. Hoje as placas modernas convertem luz solar em todo tipo de energia. Olha só. Não é possível armazenar a energia fotovoltaica. A um custo bem menor. Muito. Para você ter uma ideia, a China hoje praticamente duplica a capacidade geradora de energia nos próprios lagos das grandes hidrelétricas. Eles colocam boias e onde é o lago, coloca placa fotovoltaica e duplica a geração de energia com custo baixíssimo. Essa sua observação, nobre vereador, me leva a depreender o seguinte. Foi uma administração meramente política, não foi técnica, porque é aí que está o problema. Né? Quer dizer, se tivesse gente técnica apoiando, claro. Tem engenheiros aqui, claro. tem físicos, tem matemática, tem gente que pensa, mas nunca convocaram. Foi um governo de coalizão, né, que deu colisão, sim, né, trombada, de interesses de grupos e algumas figuras políticas. Coligação excessivamente heterogênea. Não poderia dar qualidade, lamentavelmente. Não poderia. Eu diria que nem foi uma coligação, uma administração política, Cassone. Eu diria que foi uma administração eleitoreira. Isso. Né? Foi uma administração eleitoreira. Porque se tivessem feito política, teriam atendido às necessidades da... Você tem que conviver com outros partidos. Claro, evidentemente. Na democracia tem que conviver. É evidente, você convive com a diversidade. Sim. Eu insisto que tem gente boa em todos os partidos. E uma oposição concreta ajuda muito o administrador. Agora, não se faz o que ela fez. Quer dizer, dá o DAERP para um grupo político de porteira fechada e arrasa o DAERP. Né? Isso que a Operação Sevandi já trouxe à tona, eu falei em março de 2015. Olha a dor disso, Cassone. Março de 2015 é o meu primeiro ofício, a minha primeira representação ao Ministério Público, que fez uma ação civil pública e a DO, a juíza em Ribeirão Preto, mandou parar tudo, me deu liminar. Mas infelizmente o DAERP cassou essa liminar no Tribunal de Justiça, que teve uma sentença muito infeliz de dizer que 13% das obras já estavam em andamento, então tinha que continuar. Ora, por favor, né, se eu como vereador, tudo bem, fizemos uma investigação muito técnica, mas eu vi que estava tudo errado, aglutinaram desnecessariamente serviços, evidências de superfaturamento, não é? Eu disse isso em março de 2015. O estrago teria sido muito menor. Foi para a CPI do DAERP agora, né? Agora sim, porque eu tentei, assim que o Tribunal de Justiça cassou a liminar da juíza de Ribeirão Preto, eu ingressei com o pedido de CPI, que não me foi permitida pelos motivos que os áudios agora mostram o porquê, né? Agora, com os vereadores afastados, coloquei a CPI, que já está em andamento, e veja, na minha primeira diligência ao DAERP, eu pego que na primeira medição feita, foi pego 16 milhões pagos a mais. Nossa. 16 milhões. Então, 72 milhões de conta de energia elétrica, 16 milhões de pagamento de serviço que não foi feito. Já começava a coisa. Arrasaram com o DAERP. E agora, a grande oportunidade é, a partir do DAERP, nós conseguimos fazer muita coisa boa. Não é caro fazer a recuperação da rede de água em Ribeirão Preto. Não é caro fazer a expansão da rede de esgoto, a instalação dos macromedidores. E aí sim, a gente pega, Ribeirão Preto hoje tem em torno de 300 poços artesianos, só 118 oficiais, os outros ilegais. Nossa Senhora. Então precisa haver uma força-tarefa agora, DAERP, GAECO, Polícia Federal, população ajudando a denunciar onde estão esses poços clandestinos para que sejam fechados. Quantos já tem, mais ou menos? Em torno de 200 poços clandestinos em Ribeirão Preto. Nossa. 118 estão legalizados. Alguns perfurados na madrugada de sábado para domingo. Pois é. Então isso tudo precisa ser feito. O aquífero pode ser preservado. A questão da água do Rio Pardo, Cassone, pode, mas não agora. Não é hora. Primeiro nós temos que acabar com os poços clandestinos, acabar com os vazamentos. Preservar o aquífero ao extremo. Exatamente. Nós temos que cuidar da Zona Leste. Ser poluído, né? Corre risco de ser poluído. Corre sim. Então a expansão da Zona Leste precisa ser ordenada, porque ali é uma área muito especial. Às vezes as pessoas me perguntam... Não é tarefa do plano diretor, essa área claro que é. Cável, vai ser tombada.
roubada, ninguém vai fazer nada. Claro que é. É a pressão econômica. Exato. Então, as incorporadoras que apoiam, às vezes, o candidato a prefeito. Como é que dá? Importante falar disso, porque as pessoas dizem, Papa, o aquífero Guarani ele pega 4 países. Verdade. Mas a nossa zona leste aqui, geologicamente, é estruturada, ela é uma área de recarga e de afloramento do aquífero. Temos que cuidar disso. É imprescindível. Aí, nós conseguimos conter, né, esse assalto que nós fazemos. É duro falar isso, mas eu tenho que falar para Ribeirão Preto. Nós somos uma geração antiética. Por quê? Porque nós consumimos 13 vezes mais água do que o aquífero da Somos até predadores, né? Predadores. Então nós estamos avançando nos recursos hídricos das gerações futuras. E isso é antiético. Nós precisamos consertar isso primeiro e depois falar em captação de água. Como é que você pode falar em sustentabilidade com essa cultura predatória? Fica difícil. Exatamente. Fica muito difícil. Muito difícil. E não se cansa de falar em sustentabilidade. Você tem um partido seu que está preocupadíssimo com isso. O mundo inteiro está preocupado com a questão. É a acessibilidade na cidade, a cidade que também não se anda. Sim. É mais caro do que habitante. Exatamente. Você não consegue mandar. E bate, e um buraco e a tensão que isso provoca, né? O sistema nervoso, a gente fica irritado, é fechado. Outra coisa que eu te garanto e garanto para Ribeirão Preto. Uma doença de trânsito visível. Nós temos um excelente plano cicloviário que não sai do papel. Aí. Tinha que sair do papel. Por que não saiu? Por falta de vontade política. Só falta de política? Claro, falta de vontade política e essa cultura do automóvel particular. Isso. Né? Tiraram dinheiro da infraestrutura, do investimento na infraestrutura do transporte público, quando o governo Dilma zerou a CID, né, a contribuição do combustível. Olha, o senhor quer andar de automóvel particular? Pois não, mas vai financiar a infraestrutura de transporte público coletivo. Claro. Que isso é sustentabilidade. Né? O tripé da sustentabilidade é economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Nós temos que prover a cidade de um sistema de transporte coletivo que seja sedutor, que faça com que a população use transporte coletivo e não vá para dentro do carro e das motocicletas que estão aí provocando acidentes e sequela em muita gente. Não tenha dúvida. Voltemos um pouco à questão inicial, que é qual o grande problema. Quer dizer, acho que o novo prefeito vai ter que elencar prioridades, não vai dar para resolver tudo. Mas nem sonhar que vai resolver tudo. Então, o que é prioritário hoje? Do ponto de vista do marketing político, do ponto de vista, é acabar com essa buraqueira. Dizer, vai aliviar bastante, não vai não? Se você começar a andar num asfalto decente aí, mas onde está esse dinheiro para isso? Com essa dívida da prefeitura. O orçamento já não está prioritariamente comprometido. Realmente, o orçamento do ano que vem... Não está já comprometido, não vai sobrar nada entre pagamento de máquina, entre, como é que chama aqueles negócios lá, precatório. Precatório. Uma coisa que se arrasta de prefeito para prefeito. Acordo com os funcionários. Paga e nunca zera. Eu não entendo isso. Então, mas só pontuando essa questão do acordo com os funcionários, a administração, o desgoverno da Darcy Vera foi irresponsável, porque a arrecadação nos anos de 2009, 10, 11, 12 bateu recordes. Foi bem. A arrecadação municipal cresceu 20% ao ano todos os anos. Agora, com essa recessão brutal, diminuiu só um pouquinho, eu afirmo isso, porque alguns tributos caíram, como o caso do IPTU, agora, e outros, como o ISS, superaram a expectativa. Então, você tem hoje uma arrecadação que não caiu muito, não. Agora, no começo do governo da Darcy Vera, bateu recordes de arrecadação. Quer dizer, sobrou dinheiro. Ela podia ter pego esse superávit, esse excesso de arrecadação e quitado dívida. Não foi o que ela fez. Ela pisou no acelerador de gasto. Gasto irresponsável e ilegal, como é o caso da Coderp. Né? A Coderp tornou-se uma agenciadora de contratos com a Secretaria da Educação. E agora a Operação Sevandi já está comprovando isso. Então, por que tanto orçamento para a Coderp? A Coderp esqueceu. Esse desgoverno tirou a Coderp do foco dela, que era fazer desenvolvimento econômico. Colocou a Coderp para fazer terceirização, cuidar de cemitério e praça. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um canal muito bem aproveitado. É um horror. Uma determinada empresa, inclusive, né? Por favor. Então, agora, foi isso que foi feito. Agora, o orçamento está comprometido sim para o ano que vem. Olha só. Agora, eu te garanto. Nem começou o ano já. Existem ralos a serem tapados.
A eficiência arrecadatória da Secretaria da Fazenda pode melhorar, não aumentando imposto, mas aumentando a base de contribuintes. Se todo mundo passar a contribuir mais um pouco, você não precisa nem manter determinadas alíquotas que nós temos em Ribeirão Preto. A prefeitura tem muito dinheiro para receber do município. 1 bilhão de grandes devedores. Por que não consegue receber isso? É uma cultura de dar o prejuízo, deixa para lá. Não, e queriam vender a dívida. Queriam vender a dívida a preço de banana para grandes bancos. Não pode. Nós não deixamos, entramos na justiça para impedir isso. É um dinheiro sagrado. E olha, Cassone, eu quero dizer uma coisa. Exatamente. Ia ficar muito bom para banco. Que banco não paga imposto de renda aqui no Brasil, hein? Paga 10%. O banco iria pagar 10%. Imposto de renda aqui no Brasil. Eu gosto muito do Jornal da Cultura, especialmente às segundas-feiras, quando tem o Marco Antônio Villa, que eu me divirto muito. Ele está cada dia mais louquinho, né? Ele tem o Ayrton. Teatral já. Tem o Ayrton Soares, que foi um grande deputado. Sim. Ele bate todo o programa, questão dos bancos. Porque o banco não é tributado, acumula fortuna. Não, banco e farmácia aqui em Ribeirão Preto saem em 24 em 24 horas da agência, né? É impressionante. Você vê no 9 de julho, faliu uma empresa tradicional. Abre uma farmácia. Abre um banco. Principalmente Caixa Econômica. Doença e juros altos, não. Caixa Econômica e Banco do Brasil, assim, é impressionante, brota, né? Não tem nem onde estacionar, abre lá uma portinha lá. Mas, olha aí, como é que fica agora essa transição? Vão aparecer coisas terríveis. Esses dias, quase que o pessoal do lixo lá suspendeu a coleta, né? Um problema seríssimo, né? Se faltar lixo, o pagamento. Os fornecedores também devem estar aqui, né? Esperando. Quer dizer, o Nogueira vai pegar o quê? A mesa dele, nessa transição, ele já vai ver o tamanho do estrago. A tosse, como é terrível, que haverá xarope. O que você recomenda? Quer dizer, qual a postura dessa nova Câmara? E por falar em nova Câmara, só não perdendo o fio da meada, vocês foram afastados aqueles vereadores, eles serão caçados? Aqueles que foram afastados. Cassone, o processo agora... A Comissão de Ética está se reunindo o vereador Valdir Vilela, Beto Canguçu e o vereador Rodrigo Simões, que já convocou... Foi uma loucura para localizá-los. Os vereadores afastados vão prestar depoimento no fórum, porque eles estão impedidos de entrar na Câmara Municipal. Exato. Então, não vou fazer juízo de valor, porque em determinado momento eu posso vir a compor o Conselho de Ética e eu serei juiz. Né? Mas as evidências são grandes e agora eles vão se defender no Conselho de Ética. A investigação criminal também está avançando. E o vereador Rodrigo agora passa a presidir esse julgamento, porque o vereador Valdir Vilela é do mesmo partido de muitos vereadores que estão afastados. Exato. Então ele não poderia, os critérios do Conselho de Ética o impedem de presidir. Ele também se esqueceu, ele disse que se esqueceu de notificar os vereadores para se defender. A notificação foi feita para alguns, se eu não me engano, via diário oficial, outros receberam a notificação. O fato é que, se eu não me engano, dia 10 agora de novembro, eles serão ouvidos lá no fórum pelo vereador Rodrigo Simões. Muito bem. Se alguma coisa ficar prejudicada em função do meu abrupto corte, não tem problema. A nova composição da Câmara, vai renovar, quer dizer, como é que você fez a leitura do resultado das urnas para vereador? Foi uma resposta interessante, né? Muito interessante. Valeu, Foi uma renovação Eu achava que ia esquecer tudo e eleger sempre os mesmos. Eu também calculei errado. Você pensou assim? Eu também calculei errado. Não é possível. Quando eu também calculei errado. O resultado foi uma renovação extensa. Alguma coisa interessante está acontecendo nessa cidade. Então, você vê que no caso de Ribeirão Preto, quando você contabiliza os votos, né, se você soma as abstenções, brancos e nulos, dá 175 mil votos. É uma coisa absurda. O Nogueira teve 147, o Ricardo 111. Então, assim, a população de Ribeirão Preto deu um recado muito claro que ela não suporta mais a velha política. Você atribui isso não suporta mais. A manifestação das ruas ou a Operação Cevandeja, que também colaborou muito? São vários componentes, né? Ribeirão Preto você poderia elencar uns 2, 3 aí? Sim, Ribeirão Preto. Responsáveis por esse afastamento do eleitor? Ribeirão Preto sofreu duplamente, né? Ribeirão Preto sofreu o flagelo do governo Dilma e o flagelo do governo Darcy Vera. Então foram 2 sofrimentos. Né? Você vem, a Operação Cevandeja, e revela tudo o que revelou. E Cassone, a prefeita não... E a cidade é muito mal administrada também, né? Muito mal administrada, e ela não conseguiria afundar Ribeirão Preto sozinha. Então você percebe que não fez bem para Ribeirão Preto uma Câmara Municipal
nas mãos da prefeita. Não tenha dúvida. E não fará bem para Ribeirão Preto uma Câmara Municipal nas mãos do prefeito. Que essa cultura desapareça. Eu também espero. Né? Que a meritocracia prevaleça. Por isso eu digo, não fez bem uma Câmara Municipal nas mãos da prefeita e não fará bem uma Câmara Municipal nas mãos do prefeito. Corretamente. O parlamento tem que ser independente. Tem que ser isento. É o poder mais importante dos três. É um poder que não depende da prefeitura. São 50 milhões de reais por ano que o contribuinte de Ribeirão Preto coloca na Câmara para a Câmara funcionar, fiscalizando o poder executivo, melhorando a lei orgânica, melhorando o regimento interno, sendo mais transparente. Claro, agora vem a inevitável pergunta. E essa renovação, eu vejo uma avenida de oportunidade para se fazer isso. Muito bom. Gostei também. Precisa renovar, né? Está muito viciado. Oxigenar. A fulano de tal é dona, não sei o quê. O vereador tal determina isso aqui. Outro lá manda na educação. Outro cai na saúde. Não vara com isso, vereador. Tem que fazer isso. Não, ele tem que fiscalizar, produzir leis inteligentes para melhorar a dinâmica da cidade. Aí eu pergunto para você, quer dizer, toda essa confusão que deu aí, como fica a sua posição em relação ao novo prefeito? Você foi uma oposição dura à administração da Darcy Vera. Eu cansei de ver isso. Eu precisei ser. E você sofreu pressões ali dentro? Muito. Certamente. Muita. Eu precisei o grupo que apoiava certamente, e vai falar o cara outra vez. Sim. Sim mesmo, né? Sofri muita pressão. Eu imagino. Mas veja bem, Cassone, eu fui sistematicamente opositor porque a administração foi sistematicamente venal. Não dava para ficar quieto, né? Desculpa, eu vou falar um ditado popular. Cada enxadada uma minhoca. Era bater a enxada e achar coisa errada, sempre, sem exceção. E todas as vezes, antes de ingressar na justiça, antes de levar essa administração aos tribunais, eu sempre adverti por escrito, com cópia para a imprensa. Essa licitação está errada aqui, aqui e aqui. Eu vou atacar aqui, aqui e aqui. Mas eles não me ouviram, não queriam ouvir. Insistiam em fazer errado para fazer errado e levar vantagem. Sim. Deu no que deu, a cidade está sofrendo. Agora é hora de reconstruir Ribeirão Preto. Então a minha posição, você pergunta diante do novo prefeito. Importante saber o que vocês vão fazer com o prefeito. Uma postura imperativa. Para evitar os mesmos erros do passado, não? Exatamente. Mas, de novo, não fez bem a Câmara na mão da prefeita. E não fará bem uma Câmara na mão do prefeito. Que não se repita esse modelo. Que haja uma imperatividade necessária do parlamento. A Câmara não precisa de dinheiro da prefeitura, ela tem seu próprio dinheiro, seu próprio orçamento, que não é pouco, é muito. Dá para trabalhar muito bem. E é isso que nós temos que fazer. É verdade que o momento é outro. Né? Eu vejo que o governo do prefeito Nogueira será um bom governo. Eu já gostei muito da equipe técnica que ele nomeou agora para a transição. Né? Gostei muito dos nomes que ele colocou ali, professor Marcos Fava Neves, professor André Lucirto, professora Sueli Vilela, professor Matias, eu gostei muito. Então, dá para perceber que o prefeito Nogueira, o prefeito passou umas pinceladas de caráter técnico, sim, né? Um bom diagnóstico da cidade agora no governo de transição. Ele será o primeiro prefeito de Ribeirão Preto a enfrentar a lei de metas, que a Câmara aprovou a lei de metas, era uma luta que eu tive durante 4 anos e que a Câmara metas aprovou. A serem cumpridas. Né? Ele poderá escolher as metas que ele quer, são 12 eixos que tem a lei de metas, ele poderá escolher as metas que ele vai traçar. E vocês ficando em cima para ver se sai direitinho. E em 90 dias ele terá que apresentar na Câmara, feito o diagnóstico agora no governo de transição, e nos 90 primeiros dias de governo do ano que vem, ele terá que apresentar uma lei de metas à Câmara Municipal. Então, o que acontece? É um outro momento, né? O parlamento tem que ser independente, tem que fiscalizar, mas eu vejo uma oportunidade também do prefeito eleito colocar uma equipe técnica, né, uma equipe que entenda o que Ribeirão Preto precisa para fazer a reconstrução. Então, eu não serei da base aliada do prefeito, mas não serei essa oposição sistemática que fui, porque eu percebo uma vontade de fazer um bom governo. Bacana. De voltar a ter orgulho de Ribeirão Preto. Não tenho dúvida. Acho que fica legal. É um outro momento. Quando um prefeito encontra um legislativo proativo, que quer ajudar. Sim. Né? A hora de criticar, a hora de fiscalizar, fiscalizar. Pisou no tomate, mete a boca no trombone. Mas não pode a priori, sem subserviência. Não pode a priori já começar a boicotar. Não.
Porque às vezes o rival tem maioria na Câmara e poderá aparecer umas pinceladinhas de oposição sistemática desde o primeiro dia, né? Isso precisa ficar de olho. Tem que ficar de olho porque o momento é outro. Não é verdade? O momento nós temos que reconstruir Ribeirão Preto. Vamos zerar, vamos melar. Não é assim. O eleitor, vamos melar. Não tem melar nada. A cidade que está em jogo. A cidade está precisando de todo mundo, de uma união. Você acha que esse prefeito nosso novo terá essa capacidade de unir? Porque percebo que sim. Unir, hein? Percebo que sim. O prefeito Nogueira tem... As velhas raposas estão um pouco afastadas ali, acho que fica mais fácil, não? É evidente que sim. Né? A mesma avenida de oportunidade de trabalho que eu vejo na Câmara, eu também vejo para o Executivo. Quer dizer, cortar o excesso de comissionados, né, voltar à Coab. A Coab precisa ficar pequenininha porque ela não constrói casa. Então. Ela não faz uma casa. Quem dá o crédito, quem que é? A Caixa Econômica. Quem aprova o cadastro, quem é? A Caixa Econômica. A Coab tem que administrar uma dívida deixada. Mas a Coab não constrói casa. Não constrói. Quer dizer, vai ter que fazer parceria com o CDHU? Assim espero, porque a fila da Coab está imensa. Transparência nessa fila é uma coisa que precisa ter. Né? Não há transparência. Há 20 e tantos anos o Ribeirão Pretano vai lá, refaz cadastro. E aguarda esse sorteio eterno que não acontece. Que não acontece nada. Então, eu vejo essa possibilidade. O prefeito Nogueira tem muita experiência política. Né? Conhece os trâmites. Né? Presidiu o PSDB no estado de São Paulo. Tem uma vantagem. Ele está no partido do governador. Tem mais aí 1 ano e meio, né, para fazer alguma coisinha também. Tem essa aliança. Essas coisas funcionam, né? Por isso, a ponto de alguém fazer uma brincadeirinha aqui até de mau gosto, assim, agora o aeroporto internacional sai. Experiência política ele tem, bom relacionamento ele tem. Comenta assim. Eu espero que isso se converta em benefícios para a nossa cidade, que precisa ser reconstruída sim. Papa, você fala muito e fala bem. O português é castiço e puro. Vamos tomar uma água para comemorar isso e já voltar. Fica firme aí. Esqueci de avisar que nós estamos pelo Facebook, os meninos aí colocaram aí. Então você pode ver pela internet. O portal, né? E pelo Facebook também. Então você está aí fazendo essas brincadeirinhas à noite aí, mandando seus posts, já pode estar ouvindo lá e ao vivo, né? Bacaninha. Intervalo, já voltamos. A Corpore é extremamente comprometida com a saúde e a felicidade de seus clientes. Atividades individualizadas desenvolvidas em aparelhos modernos e com o apoio de profissionais especializados em diversas áreas como pilates, nutrição, fisioterapia, massoterapia e acupuntura. O método exclusivo Coach 4.1 é um programa elaborado individualmente para cada aluno com resultado rápido e seguro. Corpore, Avenida Itatiaia, 1230, fone 3911-8833. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Você tem problemas com segurança? Nós temos a solução. Alarmes, circuito fechado de TV, cerca elétrica e concertinas, controle de acesso e monitoramento 24 horas. Cetron, desde 1989, cuidando da sua segurança. Monitoramento 24 horas, unidade de apoio, alta tecnologia em equipamentos, qualidade de serviços, assistência técnica. Cuide de seu patrimônio. Cetron, cuidamos da sua segurança para você dormir tranquilo. Cetron, a mais alta tecnologia em serviço eletrônico. Rua Visconde do Rio Branco, 1340. Fone 3635-5711. Ensino de qualidade que prepara o aluno desde o berçário, no início da formação escolar. Material adequado para cada etapa, sempre com apoio de aulas práticas e dinâmicas e professores comprometidos em cultivar valores, desenvolver o conhecimento e preparar o estudante para um futuro de sucesso. Venha conhecer a proposta pedagógica e as instalações do Colégio Castelo e ainda conferir os ótimos resultados dos alunos do ensino médio nos vestibulares. Colégio Castelo, transformando vidas.
Você está precisando de mais espaço para sua casa ou para sua empresa? É para isso que existe o Guarde Aqui, o maior self-storage do Brasil. Aqui os espaços são sob medida para você guardar os seus pertences da sua empresa com segurança 24 horas, acesso eletrônico e box por apenas R$149. É simples, você tranca e leva a chave. Vem pro Guarde Aqui Ribeirão Preto, ao lado da Anhanguera. Ligue 3624-1309 ou acesse guardeaqui.com. De volta para a segunda e última parte da nossa grande entrevista, estou prazerosamente recebendo um vereador muito bem votado, reeleito para a nova legislatura, que é o Marcos Papa. O Marcos Papa, ele é daqueles que você pode não gostar dele por questões partidárias, ideológicas, mas ele é firme na tarefa dele, ele pega mesmo pesado, como se diz vulgarmente. A associação tem vereador lá que entra calado, fica 4 anos, depois fala, o cara existe, né? Não abre a boca, o que está fazendo lá, meu Deus? E parece que vai continuar mais um pouco também, né? Tem umas coisas que a política é uma coisa seríssima. A política é uma coisa seríssima. Né? O voto é uma coisa, a arma que o contribuinte tem, é uma arma que eu tenho. É mudar o rumo das coisas. Eu não posso fazer o contrário. O que adianta? Mas você pode usar a televisão para criticar. Nós estamos fazendo crítica aqui, porque não dá para abonar uma administração como essa que está se encerrando. Lamentavelmente, eu gostaria de estar aqui com a prefeita e dizer parabéns, ela fez uma administração linda. Não é? Eu também adoraria falar isso. Que show que a senhora deu. Olha, me surpreendeu positivamente. Eu não posso falar isso. Eu não tenho nem condição ética ou moral para falar isso, porque os fatos, né, falam muito mais alto do que a minha vontade política. Sim. Presidência da Câmara. Você disse que será candidato? Sim. Olha aí. Vai ter briga boa? Você, Glaucia Berenice, vão tentar alguns nomes? Tem algumas lideranças? Então, por enquanto, eu e a vereadora Glaucia... Você já conversou com ela? Pelo que eu soube... Começa muito antes esse acerto, não? O PSDB quer que ela seja a presidente da Câmara. Ela foi bem nesse espaçozinho aqui, né? E eu serei candidato também. Então, seria candidato, coloco meu nome à disposição. Ouvi dele, o Rodrigo também vai colocar o nome à disposição. É bom que haja bastante gente interessada. Me vejo com maturidade nesses anos de Câmara. E de novo, Cassone, me perdoe o telespectador, mas fez muito mal para Ribeirão Preto a Câmara nas mãos da prefeita. E não fará bem para Ribeirão Preto a Câmara nas mãos do prefeito. Queimou a imagem do Legislativo. Nós temos que queimou a imagem do Legislativo. Temos que ter essa isenção, a Câmara tem dinheiro para trabalhar com autonomia, com independência, né, colaborando nesse momento, mas imperativo. Temos que votar o plano diretor, temos que votar o plano de saneamento básico, temos que tirar do papel o plano cicloviário, por que não o plano diretor de arborização urbana. Plano diretor tão cantado de prosa e verso, porque há interesses mais econômicos, diz que não deixam. É evidente, Até quando isso vai acontecer? Prefeita cedeu a interesses espúrios, não se esforçou politicamente, o plano diretor não foi votado e Ribeirão Preto virou esse desastre. Né? A cidade não tem norte, não se sabe para onde vai crescer, para onde vai se desenvolver, é um amontoado. Nasce um bairro aqui, nasce outro bairro lá, sem nenhuma infraestrutura. Exatamente. É um caos de planejamento. Sem equipamento social. Exatamente. Agora, ela tinha mais que maioria qualificada na Câmara, ela tinha maioria esmagadora. Ela podia ter feito como fez o que bem entendesse e não aprovou o plano diretor porque não quis. E fica a cidade inchando ao invés de crescer ordenadamente. Toda a proposta dela passava, né? Os projetos. Infelizmente, muita coisa ruim. O outro lá que discordava. O famigerado calçadão. Tem alguma informação a respeito? O que é isso? Isso aí é uma piada, esse negócio. Piada de péssimo gosto. Né? E o telespectador pode agora, posso fazer um merchan? Pode. O site marcospapa.com.br tem uma lupinha de busca lá, clica lá, calçadão. Desde 2014 eu estou dizendo isso. Ô Cassone, já foi no museu, o Museu Catavento em São Paulo? Não. Né? O Museu da Ciência? Não foi. A hora que você entra lá na parte da astronomia, mostra lá que quando o presidente Kennedy disse que iria para a Lua, 8 anos depois o homem estava pondo o pé na Lua.
Agora aqui em 4 anos não fazer um calçadão, é o supra-sumo da incompetência. Enterra, desenterra, começa a... Incompetência, venalidade. Quem paga esse prejuízo? É o trabalhador do centro que sofre, é o comerciante que sofre. Né? Aquelas lojas ali. A pessoa que gosta, tem gente que gosta de comprar no centro. Sim. E deve fazer, eu sou e deve. E a ocupação da praça ali é fundamental para a vida social. 4 anos, esse desastre, né, o calçadão judiando do comerciante, do comerciário, do morador. Veja, o centro é uma zona mista de ocupação. Sim. E pode conviver harmonicamente. Agora, não com uma prefeita que estraga o calçadão, que prejudica a economia da cidade, ao invés de ajudar. Outra coisa que a gente ouve muita reclamação, é outra tristeza também, a questão das praças, né? Iluminação, segurança. Nós não temos parques. Agora o Curupira também estão fazendo denúncias sobre o Curupira. Desastre. Que coisa triste. O desgoverno realmente acabou com Ribeirão Preto. O Teatro de Arena, Cassone, que nós fizemos o movimento pró-arena. Fizemos o movimento pró-arena, a prefeita teve que tirar do papel o projeto que o prefeito Gasparini tinha comprado, e a secretária Adriana Silva, com muita inteligência, ouviu os movimentos sociais, melhorou a reforma, foi feito. Fiquei animado, não, agora um espaço importantíssimo. Não como pedimos, mas foi feito, tirou do papel, e agora abandonado o Teatro de Arena, teve toda a fiação assaltada, está sendo depredado, a Guarda Municipal não vai lá olhar. O patrimônio público está entregue. A Dulce Neves mostrou ofícios dirigidos à Guarda Municipal. A Guarda não vai lá proteger o Teatro de Arena. Hoje, daqui 60 dias, se não fizer nada, o teatro inteiro vai estar destruído. Agora o Festival de Blues, que era para ser no Teatro de Arena, o Festival da Alta Mogiana, era para ser no Teatro de Arena, foi na Mansão Galo Bravo. Felizmente tem a Mansão Galo Bravo, parabéns para o Ale Balbo por isso. É um espaço extraordinário. Né? Espaço maravilhoso, mas era para ser no Teatro de Arena. Ele promoveu recentemente, até preciso mandar uns parabéns ao Ale, a Palavra Cantada, né? Maravilha, o Ale é maravilhoso. E Palavra Cantada, Tati e Sandra, um negócio. O Ale Balbo com a Tati também são orgulho de Ribeirão Preto. Muito bom. Mas era para ser no Teatro de Arena, que está lá assaltado, depredado, e o prefeito... Então, o munícipe de menor poder aquisitivo, a praça para ele ganha um valor extraordinário, é um local para ele se encontrar. Imagina. As crianças tomarem um solzinho, sai ali, um passeiozinho dominical. Não chega uma hora de medo. Cassone, contabilizamos aqui com o telespectador. Mas todo lugar do Brasil está assim, mas peraí, meu filho. 72 milhões de conta de energia elétrica é desperdício do DAERP. 9 milhões de gasto com publicidade enganosa. 16 milhões pagos a mais agora, só nessa primeira medição desse famigerado contrato com essa empresa Egea, que eu aproveito para dizer o seguinte: na CPI vou convocar o presidente dessa empresa para vir para Ribeirão Preto, porque a lei anticorrupção vai punir não só esses delinquentes travestidos de autoridade que estavam lá no DAERP, vai punir também os executivos dessa empresa que tem ação em bolsa de valores, que assinou o Pacto Global Anticorrupção com a ONU. Eu estou oficiando o escritório da ONU do Pacto Anticorrupção. Quero trazer para cá, vão ter que devolver cada centavo que roubaram da nossa cidade. Não é só ir para a cadeia, não. É devolver cada centavo que roubaram. Virão para cá. Agora, fecha o livro, o filme de terror. Imagina o DAERP bem cuidado. E nós temos nas nossas praças fontes, porque nós estamos em cima de uma fonte de água mineral. Por que não ter nas praças uma fonte bonita, bem cuidada, para as crianças beberem água, tomar sol, as mães... Eu, quando mudei para Ribeirão Preto, eu tinha a opção de ir para Santos, como profissional que era, Campinas, cidade extraordinária também. Não mais agora também, porque a pobreza se abateu de uma forma tão grande e os governos incompetentes e irresponsáveis deixaram crescer tanta miséria, esses bolsões, que fica difícil. Eu optei por Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto era o sonho de qualquer cidadão, profissional liberal, infraestrutura médica extraordinária, faculdade, localização geográfica impecável, clima gostoso, papapá, tinha uns ônibus elétricos, o forte na cultura sinfônica, uma companhia telefônica própria. Não quero mais nada, a cidade é para se morar para sempre. E vejo hoje, eu estou aqui há quase 30 anos, passado algum tempo, eu olho e falo, gente do céu, o que conseguiram acabar com essa cidade? E não é o último, vem vindo uma série de erros administrativos, falta de planejamento, de visão de futuro, de olhar lá na frente.
A chance está posta. Não é? A Câmara renovou, o Executivo ganha um novo prefeito. Todas as vezes que eu chamei a população para ir à Câmara, me ajudar a barrar a concorrência do lixo, as obras do parque, a população foi. Então a oportunidade está posta de reconstruir Ribeirão e voltar a ser uma cidade vencedora. Ribeirão Preto é uma cidade de sucesso com uma prefeitura que é um fracasso. Né? Se a Coderp voltar a ser uma companhia de desenvolvimento... As secretarias têm que funcionar bem, funcionar bem, direitinho. Tirar do papel o plano cicloviário. Bem motivado, bem remunerado, nós vamos fazer uma revolução. Ah, demora, né? Quanto tempo? Os diretores de escola, os diretores de escola agora com concurso. Isso. Com concurso. Meritocracia. Pode fazer uma prova diferente, faz uma prova objetiva, uma prova de títulos. E seja ouvida a comunidade da escola, a associação de pais e mestres. Dói muito. Não dá mais para ser aquele modelo falido. Dói muito para a gente. Eu tenho colegas, professores, amigos que deram aula comigo em São Paulo. Eu moro em Sorocaba, moro para Cassone. O que está acontecendo com o Ribeirão, Cassone? Vem ver que Sorocaba como está bonitinha, arrumadinha. São José do Rio Preto. E por que o Ribeirão ficou nessa desgraça, senhor? 8 anos de desgoverno. Você falou Sorocaba? Sorocaba tem 140 quilômetros de ciclovias. Uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto. Uma cidade de operários, São José dos Campos. Indústrias, e conseguiram solucionar um monte de coisa lá. São José dos Campos tem localização São José dos Campos tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia. Ribeirão Preto, depois debaixo do braço, Ribeirão Preto. O nosso parque tecnológico está aqui, Cassone. Agora ele existe, é realidade. Nada resiste ao trabalho. Nada. O parque tecnológico está aqui para provar isso. Eu encontrei, Cassone, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, visitando os parques tecnológicos ali no entorno da Universidade de Stanford. Importante, hein? Encontrei brasileiros que fizeram doutorado. Exatamente. Ali pensa-se o país. Encontrei brasileiros que fizeram doutorado aqui e estão trabalhando lá. Sim. As cabeças estão recrutadas. Agora Ribeirão Preto pode preservar essa mão de obra altamente especializada. Aqui, o nosso parque tecnológico está aqui. Então, quer dizer, isso é oportunidade. A gente precisa ter um prefeito, um governador, um presidente estadista. Isso. Para com esse negócio de, aquela coisa provinciana de fazer política. Eu vi na campanha aí de falar que faz o melhor que pode. Denúncias descabíveis para uma agressão, para cá, para uma coisa tão retrógrada. Manda para a justiça, então manda para a polícia, essa questão é policial. Pronto. E vamos governar, né? Não é, eu não vi projeto, não vi, desculpa, estou fazendo uma crítica aos dois candidatos, eu não vi assim. E ninguém também me disse, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque dizem que se você não prometer, você não ganha eleição. Tem que mentir legal. Né? E criar essa figura, às vezes necessária, mas abominável outras vezes, que é a figura do marqueteiro. Sim. Que traveste tudo e vende ilusões. Não vi ninguém dizendo, olha, eu vou fazer isso e o dinheiro vai sair de tal coisa. Ninguém falou. Esse dinheiro vai cair assim? É tudo pro PAC, é tudo lá de Brasil. Mas ele está quebrada. Não... A cambada que está lá, pelo amor de Deus. Choque de gestão. Com aquelas coisas que estão lá. Choque de gestão. Começar tudo de novo. É o que nós precisamos fazer aqui. Recursos tem. O Ribeirão Pretano paga uma tarifa de ônibus em linha com grandes capitais no Brasil e não tem um sistema de transporte público decente. Sim. Ribeirão Preto paga uma tarifa de água em linha com as grandes cidades brasileiras e não tem um serviço de abastecimento decente. Ribeirão Preto tem uma boa infraestrutura médica, mas não tem uma reposição de profissionais à altura de fazer uma resolutividade ali na atenção primária. Se nós tivéssemos uma boa resolutividade na atenção primária na saúde, nós não teríamos essa fila de 18 meses que apareceu. Isso é uma coisa vergonhosa. Uma cidade que tem 4 faculdades de medicina, ou 5 lá, sei lá, ou 3, não tem condição de um atendimento pronto. E essa fila veio aos olhos da população graças à lei que eu fiz, que obrigou a prefeitura a publicar a fila. A prefeita entrou na justiça para não cumprir a lei. Não queria mostrar o tamanho da fila. Queria continuar uma caixa preta. Né? Determinados políticos mandando passar o curral na frente. Isso é uma regra na Secretaria da Saúde e isso foi dito na frente do promotor. Porque a Secretaria da Saúde não cumpria a lei da fila. Né? Qual o problema de informar o munícipe quando que vai ser atendido para uma consulta, exame e cirurgia? Qual o problema disso, Cassone? Por que a prefeita entrou na justiça para não cumprir essa lei? O que é isso? Tomou puxão de orelha do tribunal dizendo que não precisaria nem um vereador propor esse tipo de lei. Mas a minha cidade é assim. A gente tem que propor isso.
É incrível, né? Nós temos uma administração que não consegue prover a cidade de lixeira, de placa. Nós estamos, infelizmente, caminhando para o final, né? Foi bom o papo, gostei muito. Ele acabou de dar um show aqui da arte de fazer inimigos, como fazer inimigos politicamente falando. Eu acho que nós precisamos, aqui vai o elogio, tomara que eu não me decepcione, eu tenho muito medo disso, às vezes a gente fala certas coisas de cai do cavalo. Porque nesse mundo tudo é possível, né? Até o meu Palmeiras ser campeão, né? Tudo é possível, então. Eu queria dizer o seguinte, tem que nascer essa figura de um novo político, de uma pessoa que ame aquilo que ele faz, que não seja instrumento de outros interesses, que pare com esse populismo barato, demagógico, entendeu? Sempre pensando em reeleição. Trabalhar, acabou o seu mandato, não quero continuar, mas indique alguém, trabalhe o partido, põe gente qualificada, senão a gente não vai sair dessa mesmice. 2 minutinhos para suas considerações finais. Parabéns pelo seu trabalho no primeiro mandato. Tomara que você continue mais forte ainda. Vamos lutar. Briguento mesmo. Eu gosto de cara que chega lá e fala com consistência. Não falamos da judicialização da política, é uma coisa horrorosa, né? Mas é o caminho que se tem agora. Moral da história: que haja uma Câmara combativa. Isso. Proativa, imperativa, inteligente, não conivente, não subserviente. Não subserviente, né? Que as pessoas ali não trabalhem em benefício pessoal próprio, mas em benefício da coletividade. Aí Ribeirão poderá ter dias melhores. Eu queria me dirigir ao telespectador e dar uma dica. Vai lá no Google, tem um texto do Rubem Alves, um texto maravilhoso do Rubem Alves, que se chama Sobre Política e Jardinagem. Eu já li isso no meu programa. Um texto belíssimo que fala o que é ser político. Quem quiser fazer negócio, vai fazer outra coisa. Política é servir a população. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, vamos, terça-feira agora, dia 8, às 18 horas, na Câmara Municipal, votar as contas da prefeita. Importante esse momento, hein? Em terceiro lugar, todos vamos juntos, fora Renan. Não dá para suportar mais essa criatura presidindo o Senado da República. E assim, que a população entenda o seguinte: a ditadura militar acabou faz tempo. Então, não necessariamente a gente pode fazer política num partido político. Tem os conselhos de direito, o conselho de saúde, de educação. Não, na sala de aula você faz política, na rua, no trânsito. A população precisa estar presente. O exemplo que você dá, você faz política. Diz o doutor Ulisses Guimarães, dizia, que político morre de medo de gente. Então, todas as vezes que a população lotou a Câmara Municipal, a votação foi de acordo com os interesses da população. Então, que a população, nesse novo momento, de uma Câmara renovada, um novo prefeito, que a população também tenha uma nova postura, de ficar no pé mesmo, de acompanhar, de escrever, de sugerir. De recuperar a credibilidade para que nós possamos ter uma cidade que já é boa de se viver, mas que seja boa para todo mundo. Nós temos instrumentos para isso. Muito bom. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Fiquei satisfeito. Sabia que em ou provocando você responderia legal. Foi muito bom. Não montamos esse programa para falar mal do Darcy Velho. Nada. Mas para levantar os problemas sérios do novo prefeito. Poderia ser outro, se fosse o contrário. Se a Darcy tivesse sido eleita no novo prefeito, entendeu? Nós faríamos também. Sem dúvida. Eu particularmente. Sem dúvida. Perfeito? Olha, uma representação hoje sexta, depois da manhã de domingo. Há um cortezinho bacana aí, às 23 horas. Divulguem. Tá aí. Sucesso para você, que essa Câmara tenha um momento uns instantes de grande criatividade, deixe de ser aquilo que foi. Vamos honrar mais essa oportunidade. Obrigado por sua qualificada audiência. Até a semana que vem com um novo programa. Até lá. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335